Que eu cresci ouvindo rádio. Eu virei flamenguista ouvindo os jogos do Flamengo. Eronildo de Oliveira tem quase 40 anos de sintonia e desses, quase 30 já são de narração esportiva. Por isso, você vai acompanhar um pouco dessa história e também a gente te conta os bastidores e as emoções do esporte. Faz mais de 20 anos que eu estou na narração. Fiz teste para jogador de futebol no Joinville. Olha. Eu tinha 18 anos, passei. E daí, como interiorano que sou, saudade de mãe, papagaio, famílias, amigos. Voltei, já estava com 18 anos. Comecei a trabalhar em depósito de cebola. Passei na sintonia para deixar meu nome para trabalhar de operador. Comecei de operador. E aí um dia um companheiro nosso de trabalho se candidatou a vereador e não podia exercer os trabalhos porque era candidato. Titio Calão, que foi meu professor, disse: "Ô, Herô, quer me ajudar a transmitir futebol?" Eu disse: "Ah, vou." Daí virei repórter de campo e pista. Pensa num cara que eu gosto. Eronildo de Oliveira. Grande Herô! Que linda essa homenagem para você, mas você merece, cara. Você é um sujeito do bem. Me lembro bem o Eronildo chegando lá para ser nosso operador. Deram uma boquinha para ele lá no caderno de esportes do Jornal do Meio-Dia. Logo ele se sobressaiu. Tudo que desse a ele fazia, um autodidata. Aprendeu tudo com muita facilidade. Logo que eu saí, assumiu a narração esportiva e é hoje uma das grandes vozes do nosso esporte amador, do rádio de Santa Catarina, sem dúvida. Herô, você é um sucesso, você é uma alegria para essa comunidade que tem o prazer de ouvir e de, ao encontrar com você, também sentir essa energia boa, essa simpatia maravilhosa que você é. Herô, grande beijo, todas as homenagens para você, meu líder. Deus abençoe a você, sua família, seus amigos e a todos vocês aí da nossa querida sintonia. Inclusive, nós transmitimos um jogo em Floripa, Avaí Corinthians, e o Diogo e eu éramos os repórteres. Um dilúvio que o cara do Corinthians, o Alessandro, inclusive é dirigente do Corinthians agora, eu disse pra ele: "Ô, dá a camisa do Corinthians, meu pai é corintiano." Ele disse: "Ah, eu já prometi pro outro cara lá e tal." Não conseguia com a camisa do Corinthians. E daí tu conversa com os atletas. E narrador não, narrador tu vai conversar com quem? Com os outros narradores, que fica ali o técnico. Então tu é uma pessoa isolada na cabine. E ele comeu camarão, chegou no Rio Bonito ali, deu uma dor de barriga nele, paramos o carro, o negão agarrou o mato. Falar do Eronildo é muito fácil, porque é um cara que está sempre alegre, sempre alto astral, sempre disposto. Não conheço nenhum outro ser humano, nenhuma outra pessoa que seja assim como ele. Nesses 25 anos aí de convívio com o Herô, eu nunca vi ele triste. Problemas todos têm, eu sei que ele também tem, e nunca deixou transparecer isso pra gente aqui na rádio, ou mesmo para os ouvintes, quando tá com o microfone da sintonia. Então, o Herô é aquele narrador raiz ainda do rádio, que se precisar, como a gente diz, ir num puleiro, ele vai. Precisar subir em cima de um caminhão, em cima do nosso estúdio móvel, no meio da torcida, em cima de uma cadeira, de uma mesa, tudo isso a gente já passou aí nesses 25 anos que eu tô junto na equipe esportiva da Sintonia. A empolgação do Eronildo para transmitir lá uma final de Libertadores da América, a transmitir um campeonato amador de futebol de campo, de salão, ele passa a mesma empolgação, a mesma vibração sempre. Então, com toda certeza, é um dos grandes méritos que o Herô tem, essa empolgação, essa vibração que ele coloca no momento da transmissão. Seja do sub-7, dos pequenininhos até os mais experientes, independente da categoria que seja, da modalidade, sempre tem a vibração, a marca do Eronildo de Oliveira. A primeira que eu transmiti foi no Rio Batalha, a final, era Rio Batalha mesmo, contra a equipe do time do Zecão, que era o Santa Cruz. Era a final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, lá no Rio Batalha. O jogo começou 4 da tarde e foi para os pênaltis. Daí não tinha iluminação, daí o pessoal tinha que virar os refletores dos automóveis para o campo para cobrança de pênaltis. E o Calão transmitiu o jogo em cima de uma caminhoneta. Alguns estádios têm cabine, mas se não tiver a gente vai em cima da Ducati, né? Nossa Ducati, daí eu transmito ali em cima. Primeira final eu transmiti como repórter, eu não era narrador ainda. O Calão era o narrador e eu era repórter ainda. Como que você treinava para chegar onde você está hoje? Na verdade é assim, tipo, que nem nós estamos aqui no ginásio de esporte Henrique Rollins, a cabine era desse lado, o Calão ficava aqui, eu ficava do outro lado, a mesa, sempre ali para os detalhes. E para
narração, como é que eu marco um jogador? Por exemplo, Isso. se o Paulinho fosse um jogador de futebol e tivesse um outro Paulinho, que isso acontece muito, né? 2 Paulinhos no jogo. Quer dizer, a minha referência, se o outro não tivesse barba, seria a barba dele. Certo. Eu me baseava algo que chamasse atenção, um tupete, um brinco, daí ele não poderia usar brinco, ele tinha que estar com um band-aid. A escalação é passada todas ali, o futsal é muito rápido. E é como o pessoal ouve mesmo no rádio, né? O repórter lá embaixo vai passando o número e o nome para ti que está na cabine pelo rádio ouvindo. Tanto que o pessoal que escuta a gente no rádio e vem aqui no ginásio, às vezes acompanhar a Copa Cebolão, diz, pô, mas vocês falam a verdade, isso não tem como tu falar mentira, né? Porque eu cresci ouvindo rádio, eu virei flamenguista ouvindo os jogos do Flamengo. E o cara dizia, lá pela esquerda, o campo de ataque do Flamengo. Então a gente tem que criar, para quem está em casa, imaginar onde é que está a bola está para que lado, o gol foi de quem, que daí no rádio, às vezes se tu não estiver prestando atenção, o gol foi de quem. E assim a narração antigamente era mais complicado narrar jogo. O ginásio, nós temos o Henrique Rolitz, Moitas, e isso era a gente sentado lá embaixo, sentado no chão mesmo, era Moitas e Perdigão, casa cheia aqui, uma loucura. E eu sempre gostei de esporte, né? Lá em casa nós somos em 8, né? Já dá quase um time de futebol de campo, né? Certo. E daí, de vez em quando, eu brincava assim, narrando lá, sentado na mesa, não na mesa, na cadeira, né? E dizia, lá vai daí dizia o nome do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, e sempre treinando, falando, e já... Quando eu ia para a rádio, eu já ia narrando também, treinando assim, como se eu estivesse fazendo um aquecimento para começar uma narração, né? Eu lembro do Eronildo quando ele começou na rádio, né? E nós começamos com o esporte. O Eronildo começou a fazer o repórter de campo. Eu fazia os comentários e fazia também o repórter de campo. Mas o Eronildo sempre foi um cara interessado e ele sempre prestava muita atenção no que a gente falava. E não tinha a vergonha de chegar para a gente e perguntar como é que eu saí, o que eu devo melhorar. Então, essa humildade do Eronildo é que fez dele esse narrador que é hoje, né? Depois, com a saída do Calão, no fim, o Eronildo disse, não, eu vou narrar. E começou a narrar e foi saindo cada vez melhor, né? O Eronildo tem passagens por diversos locais do Brasil. Essas transmissões antigamente também, para se ter ideia, é bem diferente das que são hoje. Hoje o repórter de campo chega lá, tranquilo, pega o microfone, ele tem a sua escuta, né, o seu radinho para escutar e vai fazer o papel dele lá, que é comentar o jogo. Mas naquele tempo o negócio era diferente quando nós começamos. Hoje faz tudo sem fio. Naquele tempo era tudo com fio. Então o repórter pegava a sua maleta, tinha uma maleta que se carregava a tiracolo, e aí 2 fiozinhos ligados na maleta, e esses fiozinhos iam até lá na mesa onde estava o narrador. E esses fios às vezes davam mais de 200 metros de comprimento. Então é uma passagem interessante de sair do tempo do Eronildo, que a gente vale a pena relembrar, né? Aliás, as passagens são muitas, né? Mas essa que eu me lembro bem, naquele tempo os campos do interior, a gente fazia muita transmissão no interior. E os campos no interior, quase todos os campos eram num pasto. Então tinha o jogo de futebol, mas quando não tinha futebol, aquilo lá servia para as vacas, para os bois, para os cavalos pastarem. E nós estávamos transmitindo um jogo uma vez, se não me falha a memória, foi em Petrolândia. E estava o Calão transmitindo, o Eronildo num lado e eu no outro como repórter de campo. Pouca hora o Calão, fala Eronildo, e nada. Fala Eronildo, e nada. E o Eronildo fazendo sinal com as mãos que ele estava falando. Aí nós fomos ver e uma vaca tinha comido o fio e arrebentou o fio. A vaca estava pastando no lado do campo e pegou aquele fio, mastigou, né? Cortou o fio e acabou a transmissão do Eronildo. Uma outra passagem também foi uma vez que nós fomos transmitir um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Foi o Eronildo, eu,
o Diogo, se não me falha a memória, e como acompanhante foi o Adriano Coelho. Aí nós fomos até Curitiba de carro, no carro da rádio, e lá nós pegamos o avião. E aí na decolagem do avião, né, a gente olhou para o lado assim, o Eronildo tinha mudado de cor, o Eronildo estava branquinho, né? Nós fomos transmitir um jogo do Boca Juniors e Grêmio em Porto Alegre, e como existiam muitas rádios para transmitir, era a final da Libertadores, o Grêmio perdeu, se não me falha a memória, por 4-1, nós tivemos que transmitir o jogo, não tinha gabine suficiente, eles botaram mesas na arquibancada, bem em cima na arquibancada. E não sei por que os torcedores do Grêmio desconfiaram que nós éramos uma rádio do Rio de Janeiro que, naquele tempo, os gaúchos estavam em briga com o pessoal do Rio de Janeiro. E, olha, o Eronildo transmitiu o jogo, no segundo tempo eu tive que ficar em pé do lado do Eronildo o tempo inteiro, porque senão o pessoal ia cair de pau em cima do Eronildo lá. Então são passagens assim gostosas que a gente teve na rádio, né? E que vale a pena relembrar. Eu classifico 3 jogos marcantes que eu transmiti como narrador, né? Flamengo e Vasco no Maracanã, final da Copa do Brasil em 2006. Flamengo e Vasco, a final do Carioca em 2000, 2001, que era Flamengo e Vasco, e o gol do Pet, que o Flamengo tinha que ganhar de ganhar, e estava empate, e o Flamengo fez o gol nos 44 do segundo tempo, acho. E Grêmio e Boca Juniors, a final da Libertadores lá em Porto Alegre, foram os 3 jogos que marcaram assim profissionalmente. E a primeira vez minha no Maracanã, em 92, a final do Brasileiro, Flamengo e Botafogo. O Calão era o narrador e eu era repórter lá, né? Pra ti, o que representa o futebol? Tudo. É minha vida. O que eu sou é o esporte, é o futebol. Para mim, a minha pessoa, Eronildo José de Oliveira, o futebol para mim é o que eu respiro. Eu gosto não, amo, né? Porque a gente primeiro tem que se amar para depois amar alguém ou alguma coisa, né? Eu amo o futebol, e não só o futebol, o esporte em geral, né? Basquete, tênis, atletismo, todo esse tipo de esporte para mim é 100%.